Partida jogada em 2001, em Zurique, entre Kasparov de pretas e Richard Foster de brancas. Kasparov altera aqui a segunda jogada, né? Mas com uma ideia similar, que é atuar no centro do tabuleiro. Veja que o bispo vai ser flanquetado e atacando novamente a casa central D4. Aí está, Kasparov tenta controlar a casa D4. Defende o cheque. Esse cheque branco ele é considerado inofensivo porque ele faz com que seja trocada a principal peça de ataque das brancas, que é esse bispo, né? Normalmente ela é a peça mais perigosa. Então é uma jogada assim, normalmente muito pacífica. Kasparov desenvolve o cavalo, né? Pressionando novamente a casa D4. Veja que ele tá de olho ali no centro do tabuleiro. Momento para desenvolver o cavalo do rei, preparar o roque. E agora novamente temos a ocupação da casa central D4. Essa jogada deu um erro porque permite a troca do bispo. Teria sido melhor as brancas jogarem o bispo em D7. E como resultado aqui desse câmbio, esse peão branco em B5 ele é muito débil, né? Vai ser muito difícil as brancas conseguirem defender esse peão aqui. Veja que Kasparov já manobra o seu cavalo visando atacar o peão, ao mesmo tempo que libera a diagonal do seu fortíssimo bispo flanquetado em G7, né? Veja que esse bispo ele ataca toda a ala da dama. Essa jogada já mostra que as brancas estão se sentindo inferiores na posição e já partem aqui para um ataque desesperado, né, a qualquer custo. Kasparov simplesmente ataca o peão débil das brancas, que agora já não pode mais ser defendido, né? Se as brancas jogam, por exemplo, a torre aqui para defender o peão, simplesmente esse, né? Então, diante disso, as brancas resolvem entregar o peão, que ia ser perdido de qualquer forma, mas dobrando, estragando um pouco a estrutura negra na ala da dama, mas isso não vai ter nenhuma importância. Kasparov toma, evidentemente. E aqui a posição é estrategicamente ganha para as pretas, né? Um peão a mais, tem o domínio da coluna da torre, as peças muito bem colocadas, um bispo muito poderoso, né? Bom, o único recurso que as brancas podem tentar aqui, nessa posição inferior, é um ataque ao rei. E agora Kasparov faz uma jogada muito interessante que eu considero que essa jogada mostra a concepção que Kasparov tem do xadrez. Veja só, uma jogada aparentemente difícil, né, mas não é, porque ele prevê aqui que as brancas vão lançar um ataque na hora do rei, né, manobrando a sua rainha para H4, com as possibilidades de mover o cavalo para G5, depois de passar a torre. Então existe realmente uma possibilidade forte aqui das brancas articularem um ataque na hora do rei. E diante disso, Kasparov já de antemão ele já traz a sua dama para a ala do rei, onde ela vai atuar ali em defesa do seu rei e também futuramente vai se converter em uma peça de ataque. Uma jogada de exclamação também, que evita a entrada do cavalo branco em G5,
ao mesmo tempo que abre uma linha para a dama negra, que está lá em E8. Ela precisa de entrar em jogo aqui, ela não pode ficar parada ali. As brancas repetem, já estão meio sem saber o que fazer. E Kasparov analisa a posição e vê que não há problema aqui em tomar esse peão. O único recurso que as brancas poderiam tentar aqui realmente é esse. Kasparov toma mais uma vez, não há por que não tomar, já que já está aqui ganhando mais um peão. Quem normalmente fazia isso muito também é o Korchnoi, né? Que quando o adversário oferecia algum material, ele analisava e se pode tomar, ele simplesmente tomava. Uma jogada correta, tirando o rei da mesma coluna em que se encontra a dama branca. As brancas conseguem colocar bem o cavalo, né? Mas ele cria uma ameaça que pode ser facilmente defendida com essa manobra de torre. Kasparov já poderia ter tomado esse cavalo aqui, mas ele preferiu aguardar um pouco, manter mais um pouquinho o seu bispo. Agora veja que Kasparov já começa a articular aqui um contra-ataque, né? Já abrindo a coluna para a torre, que está ameaçando diretamente a ala do rei adversário. As brancas tentam passar a torre para o ataque. Kasparov defende o seu ponto H7, ao mesmo tempo melhorando a situação da dama. Bom, as brancas corretamente vão trazendo as suas peças para o ataque, né? Então Kasparov vê que agora é hora de se livrar desse cavalo bem colocado das brancas em F5, que é a peça mais perigosa no momento. Agora traz o outro cavalo para entrar em jogo. As brancas corretamente colocam o seu bispo na diagonal, que se torna inclusive uma peça perigosa. E Kasparov vê que já pode passar para o ataque, né? Já faz uma ameaça de mate em G2. As brancas são forçadas a recuar, né, para defender o mate. E agora Kasparov faz mais uma jogada ofensiva, ameaçando jogar o bispo em E3, atacando a dama e desviando a dama da defesa do ponto G2. As brancas veem a ameaça, tiram o seu rei da mesma diagonal onde o bispo poderia se situar. Kasparov melhora a posição do seu bispo, ao mesmo tempo que defende o ponto F6, onde havia um ataque conjugado das peças brancas, a rainha, a torre e o bispo. Bom, e agora a situação está um pouco mais ou menos estabilizada na hora do rei, não há nenhuma ameaça imediata. Então Kasparov resolve transferir o jogo para a da dama, com essa jogada que ameaça avançar mais uma vez o peão e desalojando o bispo da diagonal preta, da grande diagonal, né, que faz desse bispo aqui uma arma poderosa. As brancas preveem as intenções de Kasparov e fazem essa jogada aqui, dando escape ao bispo, para que ele permaneça na diagonal. Kasparov defende, fazendo uso aqui de todas as suas peças, né? Nunca esquece, Kasparov nunca esquece das suas peças. Bom, e aqui uma jogada tática e posicional ao mesmo tempo, que visa melhorar em muito a situação do bispo negro. Veja que essa jogada dá a casa C5 para as peças negras. Esse é o ponto-chave da jogada.
Esse bispo não pode ser tomado porque a dama sairia da defesa do ponto G2, onde há uma ameaça de mate. Então agora Kasparov dispõe de uma diagonal muito melhor para colocar o seu bispo. As brancas, sem ter como melhorar o seu ataque, voltam. E olha só que situação maravilhosa que ficaram as peças negras na área da dama. Essa jogada, o objetivo dela é melhorar a situação do cavalo, que vai se dirigir à casa central E5 para anular a ação do bispo branco em B2, que é a peça mais perigosa das brancas. Veja, o cavalo se direciona à casa E5. As brancas ganham um tempo, né, melhorando a situação do seu cavalo. Kasparov mantém a dama na ala do rei, fora do alcance agora do cavalo. E pronto, essa manobra agora ela praticamente força as brancas a tomarem esse cavalo, né? E assim elas vão ficar sem a sua principal peça aqui, que é o bispo, né, que mais poderia incomodar as negras. Esse cavalo aqui, embora avançado, ele vai ser inofensivo, não vai gerar nenhuma ameaça imediata. Kasparov ameaça mate em G1 e forçando a troca do bispo. Veja agora que esses dois peões passados aqui, avançados na ala da dama, eles decidem a posição para as negras. As brancas tentam esse último recurso, né, que é um pequeno golpe tático, né? Claro que se se Kasparov toma essa torre agora, as brancas poderiam se salvar com cheque perpétuo, né? Veja só. E não há como sair do cheque, né? Mas Kasparov previu tudo isso. Em vez de tomar a torre branca, ele prefere entregar a sua torre, né? Agora as brancas são forçadas a tomar, né, seja de rei ou de rainha. Aqui segue o cheque, seguido da captura da torre, né? E o final aqui seria totalmente ganho para as negras. Então as brancas abandonam a partida.